pandemia do coronavírus despertou o sentimento de solidariedade em todos os níveis da sociedade. Diante da crise, todos foram prejudicados, sobretudo o setor de transportes. Para tentar minorar os problemas, a Cargo X criou um fundo para socorrer pequenos frotistas e transportadores, além de investir em um mecanismo que promete diminuir a ociosidade da frota de caminhões. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com Décio Novaes, Relações Estratégicas da Cargo X. Décio, nós poderíamos começar exatamente por aí. Até que ponto esses pequenos e médios transportadores estão sendo afetados por essa crise do coronavírus? Bom, primeiramente, Maurício, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer participar do seu programa, daqui da TV Senado. Realmente, hoje a gente passa uma crise severa, é uma crise sem precedentes, onde impacta diretamente o mercado como um todo, todos os players, mas principalmente os pequenos e médios, né? Eles têm sido impactados, a gente tem visto, por exemplo, uma queda, uma redução de demanda de cerca de 25%, nas demandas de caminhões nos principais portos hoje do país. Agora, de que forma está sendo feita essa ajuda? Porque é um subsídio, né, para esses transportadores no valor de 30 milhões de reais. Como é que será feita essa distribuição desses recursos? Como é que esses recursos chegarão a esses pequenos? Perfeito. Na verdade, a parceria, a Cargo X, é importante, a gente gosta de ressaltar que a Cargo X ela é um parceiro, né? Ela não é um concorrente, nós não somos uma transportadora, nós somos uma startup de logística e nós estamos aqui para ajudar com uma parceria para transportadores pequenos e médios frotistas, né? Uma dessas maneiras é a questão de capital de giro, né? Onde a gente tem esse aporte disponível de 30 milhões e a gente o mecanismo de fornecimento é o seguinte, a gente antecipa 70% do valor no momento em que o caminhão está sendo carregado, né? E os 30% restantes são enviados assim que ele concluir, concluir o descarregamento da carga, e a gente também assume todo esse risco da operação, porque a gente acredita que o risco operacional, a questão financeira, esse prazo de pagamento, que muitas vezes chega de 30, 45, até ele mente o transportador e acaba sendo um limitador para o seu crescimento. É porque vocês, na verdade, estão fazendo uma espécie de pagamento antecipado a esse transporte para que o transportador tenha um certo fôlego, digamos assim, nesse momento de crise, não é isso? Quer dizer, o mecanismo é este. Perfeito, é exatamente esse. A gente quer dar fôlego, porque a gente tem visto até antes da crise, principalmente agora na crise, que os transportadores, como eu mencionei, um grande limitador é justamente o capital, o fluxo de caixa, né? Eles aguentarem longos prazos para receber do cliente e continuar operacionalizando, continuar com a sua operação. Eles têm o know-how, têm a capacidade, têm a frota e a gente entra com esse fôlego financeiro que você comentou. E essa frota também ela tem um desgaste muito intenso, dada as condições das estradas, enfim, tem um desgaste muito grande e esse prazo acaba prejudicando ainda mais ele em decorrência dessa. Quer dizer, também é uma forma de equacionar essa equação difícil de ser fechada? Com certeza, com certeza. Ele recebendo esse aporte, ele tem toda a organização financeira dele, ele pode desde auxiliar no pagamento ou na compra de aquisição de novos ativos, né, novos caminhões para aumentar a sua operação, até como fazer a manutenção da sua frota que ele tem hoje. Com certeza, sem dúvida. Agora, vocês estão limitando também esse aporte, digamos assim, aos transportadores de insumos básicos, como alimentação, remédios, quer dizer, também como é esse aspecto da operação? Exatamente. Na verdade, essa parceria ela é para os transportadores em geral, mas especificamente no momento que nós estamos vivendo, onde está disponibilizando esses 30 milhões para pequenos frotistas e médios, de consumo primário, como você mencionou, então, que são itens necessários à sociedade no momento que a gente vive hoje, né, Maurício? Então, alimentos, produto de higiene, como você mencionou, limpeza, fármacos. Então, a gente dá uma priorização, obviamente, mas a gente atende como um todo, tá? É importante ressaltar, mas, obviamente, que a gente vai ter um atendimento principal para transportadores e pequenos frotistas que carregam, porque, afinal de contas,
o transporte, o transportador hoje, ele é o elo principal. Tanto o transportador, que eu digo, é a transportadora, como o caminhoneiro autônomo, né? Eles são a base, eles são muito importantes no momento que a gente vive hoje. Qual o volume desse transporte que é feito por esses pequenos e médios transportadores? Isso impacta em quanto diante do mercado como um todo? Realmente, eles têm hoje mais ou menos, por exemplo, você tem uma noção aqui, Maurício, a gente conecta hoje mais ou menos entre 400 mil caminhoneiros, tá? Cerca de 20 mil transportadoras e tem 8 mil clientes. Então, o volume deles gerado é muito grande, né? O PIB, eles fazem girar. E hoje a gente sabe que no Brasil, onde o principal modal é o setor rodoviário, e o Brasil é o terceiro maior mercado, né, do setor de transporte, atrás só dos Estados Unidos e China, eles têm uma grande importância e uma grande participação no PIB, né? Então, hoje eles são o principal meio de transporte e qualquer impacto neles acaba impactando a economia como um todo. Então, eles realmente têm uma grande rotatividade de carga e, obviamente, de volume financeiro. Também, durante essa crise, ela acabou sugerindo, pelo menos, uma outra cultura, né? Uma visão, de certa forma, mais apurada sobre o trabalho desses caminhoneiros. E isso suscitou uma série de ações de apoio a eles. A distribuição de medicamentos, de alimentação, diante do fechamento dos restaurantes nos postos de combustível, por exemplo, né? Quer dizer, de qualquer forma, como a Cargo X está vendo essas ações e de que forma ela colabora? Excelente, eu acho que é fundamental, né? Nós estamos todos juntos, né? Afinal de contas, todos nós estamos remando, estamos no mesmo barco e remando para o mesmo destino, né? Então, nós temos que nos ajudar. Eu tenho visto muita movimentação do setor privado, né? Então, empresas, associações, entidades de classe fazendo ações em favor aos caminhoneiros, em favor ao transporte, né, especificamente. E a Cargo X, ela, obviamente, a gente vê isso com excelentes olhos e a gente quer participar. Então, por exemplo, enviamos um push, né, no nosso aplicativo, nós temos um aplicativo, e a gente também destacou nas nossas redes sociais o manual de boas práticas, Maurício, para o caminhoneiro, tá? O que é isso especificamente? Ele contempla basicamente os cuidados necessários, como higienização do volante, envio de nota fiscal, outros documentos por vias digitais, por exemplo, o canhoto digital que comprova a entrega da carga. Tudo para isso, digitalizando esses documentos, a gente evita aglomeração, contato físico em paradas específicas, postos de gasolina, lanchonetes, etc. Então, pensando na segurança do caminhoneiro, que é fundamental para hoje o nosso cenário e para o setor como um todo, independente de crise ou não, a Cargo X disponibiliza um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos um chat, telefone, e-mail e WhatsApp para atender e dar total suporte ao motorista, tá? Então, a gente está com eles o tempo inteiro, todos os dias, para o que eles precisarem, eles podem contar com a gente. Agora, do ponto de vista do caminhoneiro, né? Quer dizer, como é que ele está vendo essas ações, como é que ele está se adequando a essa nova realidade? Porque, de certa forma, eles estão sendo mais reconhecidos, né? Quer dizer, como é que ele está recebendo essas ações? Nós temos visto com muita positividade, né? Então, como você mencionou, eles estão sendo reconhecidos, né? Eles já deveriam ter sido reconhecidos ainda mais, mas agora, nessa crise, é muito bom ver que, enfim, o setor privado como um todo, o governo também, tá? Não estou excluindo, eles estão com atividades proativos a favor do caminhoneiro e eles têm recebido isso com muita positividade. Isso é muito bom de ver, sinceramente. Uma outra questão também que está sendo levantada é o problema da ociosidade desses caminhões, né? Eles ficam muito tempo na estrada, ficam muito tempo esperando carga. Vocês têm um programa também que, de certa forma, tenta minorar essa questão da ociosidade dos caminhões. Como é que é feito essa? Perfeito, Maurício. Então, uma iniciativa, né, uma outra iniciativa que nós adotamos, que a gente entende que vai ser de grande ajuda nesse período de desaceleração econômica, né, para alguns setores e também, obviamente, para transportadoras, que é o projeto Sinergia. O que é o projeto Sinergia? Ele tem como objetivo principal reduzir a ociosidade, como você mencionou, dos caminhões sem carga e aumentar
as demandas e previsibilidade de fretes, né? Nós, como uma startup, utilizamos machine learning e big data para ter essa previsibilidade, né? Para ter essa sazonalidade e assim prever quais são os principais pontos. Então, em média, por exemplo, um caminhoneiro, ele leva cerca de 2 dias para encontrar algum frete, uma rota específica de origem no lugar onde ele está, ou próximo onde ele está, para voltar para casa. Então, com esse projeto de sinergia, esses 2 dias tenderão a reduzir, tá? Então, será muito mais dinâmico, vamos otimizar essa operação, tanto para a transportadora, como também para o caminhoneiro autônomo. O caminhoneiro, ele também sofre com uma outra questão muito delicada, a questão do excesso de pedágio nessas estradas, né? O excesso de taxa que ele paga. De certa forma, a greve que eles fizeram há pouco tempo minorou um pouco essas questões, discutiu-se muito essas questões. Mas como é que está isso ainda hoje? Essa carga pesa demais sobre a incidência do transporte. Como é que é essa questão ainda? Não, perfeito, Maurício. Sim, realmente ela acaba por elevar o custo do transporte, né? Mas a questão é uma questão que foge um pouco do escopo, né? A gente simplesmente temos que seguir as premissas, né, do transporte. Então, o cálculo do pedágio faz parte desse cálculo, enfim, para que acaba encarecendo talvez os custos, né, do transporte. Mas realmente foi uma requisição dos caminhoneiros em 2018, ainda se mantém hoje em dia, mas infelizmente sai um pouco fora do nosso escopo, né? A gente simplesmente tem que se adequar ao mercado. Agora, o mercado também, ele, pela própria opção que foi feita por governos tantos dessa opção rodoviária, acabou criando uma malha muito ampla, mas também muito danificada, né? Quer dizer, quais são as ações que os caminhoneiros poderiam fazer, ou pelo menos reivindicatórios, para que houvesse uma melhoria nessas estradas, que facilitariam o trabalho deles, claro, e melhoraria, claro, e baixaria o custo do transporte também? Exato. Na verdade, acho que talvez um grande quesito aqui são a segurança nas estradas, e que eu digo não só a questão de assalto e tal, mas também segurança, a qualidade das estradas hoje, né? Porque hoje as principais vias que circulamos, pelo menos na capital e nas grandes cidades hoje do Brasil, elas realmente têm uma qualidade muito alta, mas as outras que são altamente circuladas, principalmente por caminhões, elas em muitos trechos a qualidade não está tão boa do asfalto. Então, talvez essa questão de políticas mais voltadas para a segurança do transporte, segurança na estrada como um todo, né? Então, eu acho que isso seria uma reivindicação que faria sentido e todos nós ganharíamos, né? Quer dizer, a segurança que vocês falam não é só a segurança física que é atingida a partir das questões como o roubo de carga, que ainda é uma coisa muito elevada no país, mas também a segurança das condições, né, das estradas. Da infraestrutura, exato. A infraestrutura da via, se bem que o governo ele tem ido muito proativo na melhoria do transporte, o ministro Tarcísio, assim, eu tiro o chapéu, ele realmente é excelente, ele tem tido atitudes e implementação de políticas como concessões que são fantásticas, mas infelizmente o Brasil é muito grande, né, Maurício? Então, existem ainda alguns trechos que precisam de mais atenção, eles precisam de um recapeamento, por exemplo, talvez mais pontos de emergência que a gente vê pela estrada, mas é uma segurança não só da questão do roubo de carga, né, que no Brasil é elevado em alguns pontos, mas também a infraestrutura da estrada em si. A gente falando um pouco sobre segurança, a gente está num período em que essa questão de segurança é fundamental, sobretudo para que não haja esses contatos todos, e a quarentena é uma coisa fundamental para que não haja a expansão da coronavírus. De qualquer forma, vocês estão fazendo essa ação de um manual instruindo aos caminhoneiros. Agora, de maneira prática, como é que eles podem ser... Porque a gente tem problema de falta de álcool gel, falta de
E também uma certa falta de hábito do próprio caminhoneiro que não tem a cultura da higiene. Quer dizer, como é que está sendo interferido nisso também, neste ponto? Nós temos uma campanha, né, de conscientização muito forte, né? Essas medidas que eu comentei, dessas boas práticas, elas também, até saindo um pouco, se você me permite, Maurício, saindo um pouco do âmbito do transporte, né, do caminhoneiro, essas ações também valem para os funcionários, tá, aqui da Cargo X. Então, por exemplo, o trabalho remoto, então a gente está seguindo muito as premissas, o que tem implementado o Ministério da Saúde, né, todos os indicativos, todas as sugestões, e eu acho que vale isso para como um todo. Eu acho que o mais importante hoje é a conscientização, né? Infelizmente, a gente ainda vê algumas pessoas ainda fora de casa, andando e tal, e obviamente o caminhoneiro, como não pode parar, ele é um dos que mais sofre, tem risco, né, de pegar o corona. Então, eu acho que talvez esse isolamento, o máximo que conseguir, parada rapidamente, não ficar muito próximo. E, de novo, higienização do volante, uma limpeza do caminhão sempre que possível. Obviamente, a gente sabe que não é tão fácil você limpar um caminhão, um bitrem, um caminhão de grande volume. Então, mas conscientização, eu acho que é a principal palavra hoje, Maurício, para a gente conseguir barrar o corona. A gente percebe também que o caminhoneiro termina sendo, pela própria natureza da profissão, mas também pelas suas condições de saúde, ele acaba sendo também um grupo de risco muito grande. Ele tem problemas de obesidade, problemas de diabetes, problemas com... obrigatoriamente ele passa muito tempo sentado, né? Quer dizer, não tem uma atividade física frequente. Quer dizer, e também a idade avançada desses caminhoneiros, né? Quer dizer, como também a gente poderia ajudá-los nesse sentido? Realmente, eu acho que é uma questão, como eu te falei, o principal aqui é conscientização, né? Eu acho que talvez campanhas de conscientização, mostrando, por exemplo, você comentou de ficar muito parado, enfim, ele tem a possibilidade de, nos pontos de parada, fazer alguma atividade física, sair um pouco, levantar, enfim, não ficar sempre sentado, se movimentar, porque hoje estamos todos fazendo isso também, não é mesmo? Eu estou aqui na minha residência, enfim, as pessoas estão fechadas também pela questão do distanciamento social, e a gente tem que continuar as atividades físicas, né? A gente não pode simplesmente ficar parado, sentado. Isso é fundamental. Então, eu acho que conscientização continua sendo a palavra forte aqui, e uma campanha, a gente tem atuado como manual de boas práticas, e campanhas nas nossas redes sociais, né, no LinkedIn principalmente, quem quiser, tiver interesse, lá tem todas as campanhas que a gente tem feito para conscientização do corona, tanto de saúde como de higiene. A crise, ela sempre nos deixa lições, né? Lições pelo menos para que a gente se avance. O que a gente pode esperar de uma lição, de uma certa formatização cultural, de uma nova cultura, não só de higiene, mas de um aspecto mais de cuidado com essas pessoas, com esses caminhoneiros. O que é que a gente pode esperar do pós-corona? Realmente, toda a crise, ela traz um ensinamento, né? Como você disse, realmente, está trazendo diversos ensinamentos. Então, a gente tem que estar mais preparado, obviamente. Então, o caminhoneiro, peça fundamental, nós temos como sociedade, né, como governo também, seguir premissas políticas para melhorar a condição de trabalho, melhorar também o fornecimento de materiais, enfim, necessários ao transporte, a prestação do serviço em si. Então, eu acho que a união é a gente elaborar estratégias para que novas crises, que obviamente são eventuais e vão acabar acontecendo, não nos afetem como estão afetando nesse momento. Mas ela pode criar uma cultura, depois dessa crise, ela tem uma cultura de um maior cuidado mesmo do próprio caminhoneiro com o seu próprio corpo, com a sua própria condição física. Você acredita que haja isso? Que está havendo essa consciência deles? Sim. Eu acredito que sim, obviamente que isso ela vem crescendo, né? Então, como eu te falei, é um mindset, você mudar a sua cabeça, você, enfim, ter uma cultura diferente, realmente, de cuidar do cuidado próprio, né? Que às vezes a gente fica muito voltado ao trabalho, a gente esquece de cuidar de nós mesmos, né? Então, como você falou, realmente, essa crise, essa lição, uma das lições é exatamente essa, que é o autocuidado, né? O cuidado de nós.
O setor de transporte, como todos os setores da sociedade, vai sair da crise com um forte déficit monetário, financeiro mesmo, né? Haverá como fazer para recuperar isso? Quais são as ações que vocês estrategicamente pensam para que minore isso no menor tempo possível? Então, por exemplo, hoje o projeto Sinergia é um excelente exemplo, porque a gente visa otimizar as demandas, porque, bem ou mal, por mais que a crise tenha impactado, né, a economia e o setor de transporte, nós continuamos produzindo, nós não paramos total. Então, continuamos transportando as indústrias, por mais que algumas reduziram sua produção, mas elas continuam produzindo em menor escala, obviamente. Eu acho que a gente tem que manter, então, a gente tem que otimizar, a gente tem que usar, por exemplo, o que nós estamos fazendo com o Projeto Sinergia, usar a tecnologia ao nosso favor. Eu acho que hoje estamos vendo que a tecnologia é uma ferramenta, é uma parceira fundamental para a gente diminuir os impactos hoje na economia como um todo, sem dúvida. Quer dizer, vocês, de certa forma, têm a esperança de que o setor sairá melhor da crise, apesar da crise? Com certeza. Não é a primeira crise, né, Maurício? Não é a primeira crise que passamos, com certeza não será a última. E, com certeza, o setor de transporte ele continua sendo um setor fundamental hoje para o PIB, para a economia do Brasil. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair dessa e a Cargo-X, ela luta e ela acredita no Brasil, ela acredita no transporte e ela acredita ainda mais no transportador. Décio, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e conto com o sucesso da atividade de vocês e que a gente saia dessa crise bem melhores. Muito obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Até logo. Até mais. Esta entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Quer sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu estado? Ligue para a ouvidoria do Senado 0800 6122 11. A chamada é gratuita. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Cidadania.